Muito bem. Então, dos vários textos da Palavra de Deus que foram escritos das suas mais diversas formas literárias, Provérbios, ele contém algumas características muito interessantes, muito peculiares. E, em especial, o capítulo 7 de Provérbios, ele foi escrito de uma forma que ele nos ajuda a entender a questão dos perigos, né, dos perigos do adultério, dos perigos das tentações sexuais, mas de uma forma tão bela. O autor ele usou uma ilustração, ele usou uma história para descrever isso, para nos ensinar isso, que ao ler esse texto é difícil esquecê-lo. A linguagem com que ele usa, a forma com que ele explica, é difícil esse texto sair da memória. Abre comigo, Provérbios capítulo 7. Provérbios 7. São 27 versículos. Então nós vamos ler todos juntos, o capítulo todo, tá bom? Eu vou ler o primeiro, Josiel o segundo, João o terceiro, depois o Marcos, Otávio, e aí na sequência ali, quando chegar Lucas, Aline, Leonardo, aí vai pro Tomás, Tamis, e aí desse lado aqui, Vera, Natasha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro aqui, Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus olhos e os teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Vive a sabedoria, tu és meu irmão, e ao entendimento chama o teu parente. Porque a janela da minha casa, olhando eu vi, olhando eu. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo. Que ia e vinha pela rua, do esquina da terra estranha, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Eis que a mulher me sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujo pés não para em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse, descaradamente: alguém louva Jesus no nome. Por isso sai ao teu encontro, e abre os pratos e te achei. Já cobri de conchas a minha cama, de minhas fibras de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Vem, embriaguemos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores. Porque meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Assim você seduziu com palavras muito suaves e persuadiu com suas lisonjas dos seus lábios. Ele a segue logo com o boi e vai a uma canoa, e como louco ao castigo das pessoas. Até que a flecha dê através do coração, como a ave que se apressa para o lado, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora tenho filho, já não sou simples,
desvie o teu coração para os caminhos, que não andes perdido nas tuas veredas. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Muito bem, vamos buscar Deus em oração mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo as forças que vêm do Senhor, que vêm da Tua palavra, para caminharmos em retidão e santidade. O Senhor é aquele que nos conhece, o Senhor é aquele que sabe a nossa estrutura, sabe que a nossa estrutura é pó, sabe que precisamos, Senhor, urgentemente do auxílio da Tua palavra, da força que vem do Teu Espírito. Por isso clamamos ao Senhor. Por isso a Tua palavra foi escrita para nos auxiliar, para nos direcionar, para nos guiar, porque sem ela estaremos perdidos. Amado Deus, fala hoje ao nosso coração, nos ensina um pouquinho mais da Tua palavra. Eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, usando esse texto como base, nós vamos estudar hoje como nós podemos vencer o pecado. Como nós podemos vencer o pecado. Primeiramente, usando o verso, a partir do verso 1, a primeira forma que nós podemos vencer o pecado é valorizando a palavra. Valorizando a palavra de Deus. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Essa é a primeira instrução para nós vencermos o pecado, é valorizando a palavra. Isso é uma responsabilidade de todo crente, dar o devido valor à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela deve controlar a sua vida. E como que nós podemos valorizar a palavra de Deus? De 4 formas: guardando, valorizando em si, meditando e conhecendo. Vamos ver cada uma dessas formas. Guardando, o que você entende por guardar? Guardar é proteger, é esconder, é colocar num local seguro, deixar num lugar aonde não se perde. Por exemplo, você não larga a sua carteira em qualquer lugar. Você não larga a chave do carro em qualquer lugar. Dentro de casa sim, a gente acaba largando praticamente em qualquer lugar, né? Mas no geral você não larga nem em qualquer lugar. Você vai na casa de alguém, você vai num banco, por exemplo, né? A sua carteira fica sempre perto de você, o seu documento, a chave do carro e alguma outra coisa importante, que você não quer perder, você não quer deixar em qualquer lugar. E a palavra de Deus, ela deve ser guardada, ela deve ser colocada num lugar onde ela não vai ser esquecida. Porque às vezes a gente guarda tão bem guardado, como a minha máscara, que eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu deixei, né? Às vezes você não guarda, você acaba colocando num lugar e cai para o esquecimento. Mas qual que é a vantagem? Mas acontece muito isso com ferramentas. Às vezes eu vou fazer algum trabalho, puxa, precisa de uma ferramenta tal para mexer aqui, né? Aí você vai lá, né? Usa o alicate serve para tudo, serve de martelo, serve de tudo. Mas aí você chega em casa, você está arrumando suas ferramentas e fala: eu tenho essa ferramenta aqui, olha, estava aqui. Eu lembro que eu precisei uma vez, aí eu comprei, mas está aqui no fundo da caixa. Então o que adiantou? Não é verdade? Então olha só, nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus. Salmos 119, 9 e 11 diz assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? Olha o verso 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar no coração. Mas como assim guardar no coração? O coração é onde você guarda aquilo que você ama, aquilo que você acha importante, aquilo que você valoriza. Se você guarda no coração, é porque é querido, é especial para você, né? Eu já usei esse exemplo 1 milhão de vezes. Lembra quando você namorava, para aqueles que não namoram ainda, né? Você recebe a cartinha, né, da pessoa que você gosta tanto, e aí você guarda aquela cartinha com todo cuidado, você lê ela 1 milhão de vezes ali, e aí você dobra, e aí você deixa no lugar, você não quer que ninguém veja, você não quer que ninguém fuça, né? E ela fica guardada num lugar especial para você.
porque aquela cartinha tem um grande significado para você. É a mesma coisa a palavra de Deus, ela tem que estar guardada num lugar especial para nós, tá bom? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Outra forma que nós valorizamos a palavra de Deus é dando o devido valor para ela, é considerar ela preciosa. Olha só, aqui ó, Provérbios, esqueci de pôr referência, né? Provérbios capítulo 8, o verso 10 e 11, olha só o que diz. Pus aqui embaixo, tá certo ó. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de que tudo que se deseja nada pode se comparar com ela. Verso 19, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Meus queridos, o valor da palavra de Deus é incomparável. Você precisa entender que ela é preciosa. Você vai dar valor para ela quando você entender o valor que ela tem, o valor precioso que Ele tem para a sua vida, para te ensinar, para te sustentar, para te levantar, para te fortalecer. E o texto nos ensina: adquire esse conhecimento, aprenda o quanto isso é precioso, o quanto isso é valioso. Não leia a palavra de Deus como quem lê um gibi, com pressa, como quem folheia uma revista. Lê com calma, lê com carinho, porque é precioso. O que você tem na mão, ó, custou sangue precioso para chegar na sua mão. Muito sangue, muitas vidas foram ceifadas para que você pudesse segurar esse livro na mão e pudesse folhear essas páginas, pudesse ler a sua Bíblia no seu idioma. Valor incomparável é o que tem a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu pus mais uma referência. Não, esse é para o próximo. Voltar lá. Meus queridos, o pecado, ele é uma desvalorização da palavra de Deus. Quando você desvaloriza a palavra de Deus, quando você trata a palavra de Deus com desdém, olha bem essa palavra, desdém. Você não se importa, você não valoriza, você despreza ela, você acaba pecando. E o pecado é isso, é desprezar o Senhor. Quando Davi pecou com Betseba, Natã foi corrigi-lo, e Natã vira para ele e fala assim, ó, porque desprezaste a palavra do Senhor. Natã fala isso para Davi: você desprezou a palavra do Senhor, por isso que você caiu em adultério. Você tratou ela como de pouco valor. Por isso que eu estou enfatizando isso: valorizar, considerar a palavra de Deus preciosa, como um tesouro, como uma joia, algo que você não quer perder, algo que você estima muito, você coloca no cofre mais seguro, que você não quer perder, de tão valoroso que é, tá bom? Uma outra forma que nós valorizamos a palavra de Deus é quando nós meditamos nela. Sabe, o pastor Terry, vocês lembram, né, do pastor Terry? Ele veio aqui uma época, e ele sempre repetia isso, né? Ele, como ele foi criado nas fazendas ali, e ele sempre usava esse exemplo. Ele falava que a vaca, ela tem mais de um estômago, não sei se é 2, se é 3, não sei. E ela vai comendo, né, o seu capim, então ela mastiga lá, né, o capim entra para o estômago, depois volta de novo, e ela mastiga mais um pouco, aí volta de novo. Um negócio muito estranho. É por isso que você vê o tempo inteiro, ele fala, você vê o tempo inteiro a vaca e o boi estão sempre. E o que isso tem a ver com nós? Isso ele ensinava, isso aí é ficar ruminando. A gente tem que fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Você lê ela, você traz ela para dentro do coração, você traz de volta e fica analisando. Como assim? Guardar puro o meu coração. Como assim? Poderá guardar o jovem o seu coração, observando segundo a sua palavra. O que Deus quer dizer com isso? Observando. Como assim? Sabe, você traz aquilo na sua mente, você fica trabalhando aquilo o máximo possível, tá bom? Isso é importante. Cadê? Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Isso que Deus quer de nós, medite na palavra dele. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação
todo dia. O Salmo 1, versículo 2, que nós lemos no início do culto. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está vendo? É o dia inteiro mastigando a palavra de Deus, sabe? Você saboreando, você extraindo dela o melhor. O famoso texto de Josué 1:8: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Olha a ênfase que o Senhor dá nisso, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, para que você ande certinho, né, nos passos da palavra de Deus, para que você faça tudo conforme segundo nele está escrito. Medita nele dia e noite. Olha a importância. Essa é a forma bíblica, meus queridos. É a primeira, né, orientação bíblica para a gente não pecar, para a gente não ceder às tentações do pecado. Guardar a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus. Olha só que interessante, também tem mais. É conhecer a palavra de Deus. Veja, vamos ler um pouquinho, ó. O verso 2 e 3 diz: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Olha só, o cuidado que você tem com a palavra de Deus, como se fosse a menina dos olhos. A menina dos olhos é esse pontinha preta que tem no seu olho aqui, que você toma todo cuidado para proteger, para não acontecer nada. Você tem esse mesmo cuidado com as minhas palavras. Aí no verso 3 ele fala: ata-as aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Tem que estar dentro de você a palavra de Deus. E o verso 4: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Veja, nós todos lemos esse texto inteiro de Provérbios 7, que ele vai ensinar sobre o perigo para não cair na tentação sexual. E os primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, ele dá ênfase sobre o quê? Guardar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus dentro de você, porque senão nada mais funciona. Ele começa com isso. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora é dar uma introdução. Olha, se você não fizer isso, o restante não vai adiantar. Se a palavra de Deus for negligenciada, você vai tentar seguir o passo a passo, que como que eu faço para não cair no pecado? Não vai adiantar. Se a palavra de Deus não tem valor, se você não medita nela, igual o verso 4, diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, és o meu parente. Sabe, é como a ideia aqui, é a ideia de proximidade, é a ideia de intimidade, é a ideia de, sabe, fazer parte da sua vida como um parente, como um irmão que está sempre ao seu lado, está sempre junto, você está sempre vendo, sempre conversando. Essa é a ideia. A palavra de Deus tem que ser isso, não ser algo, né, como uma pessoa que você encontra, né, só quando você vai lá no mercado, você fala: oh, tudo bem, melhorou? Não, né, fulana, tal, né? Tem que ser algo que faz parte da sua vida, né? E sobre essa questão de conhecer a palavra de Deus, olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Por que eu pus esses versículos? Principalmente o segundo ali: eu jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Porque, meu querido, uma vez que a gente conhece a palavra de Deus, uma vez que a gente trata a palavra de Deus dando o devido valor a ela, fazendo dela ser parte da nossa vida, do nosso dia a dia, sabe? Como, por exemplo, o café da manhã. Você não fica sem o seu café da manhã, você não fica sem o seu almoço, né? Tipo o Claudemir, né? Não fica sem ter a jantinha dele lá, tem que ter o arroz, feijão, isso aqui lá, né? Tem que ter, não pode faltar. Então, a palavra de Deus também, ela não pode faltar. Mas uma vez que você tem a palavra de Deus, você não para por aí. Tem que haver um compromisso com ela. Você sabe que ela é lâmpada para os seus pés, você sabe que ela é o guia para você não tropeçar, beleza, você sabe disso, mas aí você faz um compromisso: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Senhor, eu já entendi que a tua palavra é o que eu preciso, mas eu vou dar um passo a mais, eu vou me comprometer com ela. E aí que começa, meus queridos, que é o segundo passo. Primeiro é valorizar a palavra de Deus, guardando, meditando, conhecendo,
né, dando o devido valor para ela. Mas o segundo passo é fazendo decisões antecipadamente. Jurei, ele fez um compromisso. Vou guardar a tua palavra. O Salmo 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A pessoa ela toma decisões antecipadas. Olha, eu vou refletir, eu vou meditar no que eu vou fazer para mim não cair nos caminhos do pecado. Como esse jovem que nós lemos aqui, jovem imprudente, jovem que não meditava, que não planejava. A gente vai ver isso, tá bom? Provérbios 20:18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Por que isso é importante, pastor? Porque para a gente não cair no pecado, o primeiro passo é conhecer, é valorizar a palavra de Deus. E o segundo é se preparar, é tomar atitudes, decisões, se preparar para a batalha. Veja, jurar e confirmar o juramento de guardar os seus retos caminhos é um compromisso. É um compromisso. Olha, proceder, pensar antes de agir, sabe? Isso aí é se preparar. Preparação. Deus, eu sei o que eu vou enfrentar. Eu sei o que tem pela frente. Eu sei que não é brincadeira. Tá bom? Meus queridos, é preciso um plano para vencer o pecado. Você sabe que para toda batalha existe um plano, existe uma estratégia. Qualquer filme de guerra que você assiste, quando o exército, quando um soldado, quando alguma coisa acontecer assim desse tipo, eles fazem um planejamento antes. Como que a gente vai fazer? Vai 2 por aqui, 3 por aqui? Como que a gente vai fazer? A gente vai por baixo, vai por cima, distrai, se infiltra no meio. Como? Qual vai ser a estratégia? É preciso se preparar. A ideia aqui é preparar. Planos mediante os conselhos têm bom êxito. Se você não quer cair no pecado, planeje-se, prepare-se, busque conselhos, busque orientação. A tendência da gente eu não quero cair no pecado, então eu vou ficar esperto, né? Vou ler a palavra de Deus e vou. Não é só isso, não dá para fazer só isso. Você precisa fazer planos para não pecar. Se você sabe como eu já contei esse exemplo, quando nós estávamos no seminário, às vezes nós nos reuníamos lá no seminarista, nas casas, para comer junto, e aí vira e mexe, começava a zoar, brincadeira e tal. Quando vê, nós estávamos falando mal de alguém. Sempre a conversa direcionava para a gente falar mal de alguém, que claro, não estava ali entre nós. Aí foi a primeira vez, foi a segunda, a gente voltou para casa. Olha, esses ajuntamentos não está sendo proveitoso, não. A gente volta dali com consciência pesada, sem graça, né? Aí a gente viu quando a conversa, a gente estava lá comendo na casa de alguém, né? Que era os junta-panela que a gente fazia, né? Cada um levava um pouquinho. A gente viu que a conversa começou, a gente já levantava e ia, tchau, está aqui. Já era uma estratégia. Porque daí começava na brincadeira, no fala-fala, quando vê, nós estávamos na rodinha ali dos escarnecedores. Planejar-se, preparar-se. Eu sei que vou fazer, eu sei que vou trabalhar, e eu vou chegar lá, vai estar aquela mulher bonitona lá, que se veste de forma, muito indecente, é uma tentação para mim, então eu já me preparo. Eu não vou chegar antes, ela vai estar sozinha lá. Eu não vou, sabe? A pessoa se prepara. Ele traça um plano de batalha, entendeu? Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar sozinho com o dinheiro ali, por exemplo. Eu sei que isso é uma tentação para mim. Tenho dificuldade com isso, é uma grande tentação. Então eu vou fazer isso com o pessoal da empresa junto aqui, para eles verem certinho o que eu estou fazendo, para não dar margem para falatórios. Coisas assim, irmãos. Planejar-se, preparar-se. Se você vai deixar a vida me levar, como esse jovem aqui, deixa a vida me levar, a vida levar eu. E o que aconteceu? Ele tem que estar preparado. Tá bom? Estar preparado. Você sabe quais são as suas fraquezas. Você sabe, olha, toda vez eu me irrito com aquilo. Toda vez quando começam a falar isso, começam a zoar e não sei o que, eu perco a cabeça. Você já sabe, então já sai dali. Já muda a estratégia. Sabe? Faz outra coisa. Mas na escola, no trabalho, não sei o quê, se você sabe que em tal momento, em tal situação você cai, você peca, já se planeja. Eu não vou cair de novo. Porque quando eu tropeço da mesma pedra, é porque é sinal que está faltando inteligência aqui. Tropeçar, todo mundo tropeça. Mas tropeçar na mesma pedra, de novo, sabendo que ela está ali, parece que meu pé vai direto na pedra para cair.
Parece que a inteligência não tirou folga. Então quando a gente tropeça no mesma pedra, é porque alguma coisa está errada. Você sabe que ela está lá. Muda o caminho. Faz vai junto com alguém de confiança para te ajudar. Se você tropeçar, a pessoa te levantar, te auxiliar. Tá bom? Muito bem. Terceiro, primeiro é valorizar a palavra de Deus. Segundo é fazer decisões antecipadamente. A terceira é ficar longe do precipício. Longe do precipício. Versos 5 a 8. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. Aqui o escritor fala, olha, olhando da minha janela, eu observei um jovem que ele facilitava, Era um rapaz que ele ficava andando exatamente no lugar onde estavam as cobras ali. Ele brincava com fogo. Ele brincava com perigo. Deixa eu ver se o próximo versículo eu pus certo. Olha só o provérbio 6, 27 e 28. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Olha só esse versículo. Dá para brincar com fogo sem se queimar? Dá para ficar brincando, andando no precipício ali, do lado do precipício, bem na pontinha, sem que uma hora você caia? Se você facilitar para o pecado, é você que facilitou. É você que... Esse jovem, o texto diz que ele andava exatamente para um lugar que não era para mim. Ele ficava parecendo de propósito, para ver, talvez passando lá, ele ia ver aquelas mulheres, todas se oferecendo ali. Ele gostava daquilo, até que uma hora ele foi seduzido. Não dá para brincar com fogo sem se queimar. Precisamos aprender a não viver nos limites. Meus queridos, muitas vezes a gente cai porque a gente insiste em viver nos limites. Gosta de limites. Gosta de brincar com os limites. Aonde vai, com quem fica, com quem conversa, o que está falando. Não, só vou falar até aqui. Aí o comentário passa um pouquinho, quando vê você já está falando demais. Ficar nos limites. Aí vou assistir não sei o que lá, você vê que, você vai cair em tentação, cara. Você está brincando com fogo, Você está vendo coisa ali que você sabe que tem decência. Não, mas quando chegar nessa parte, chega uma hora que você não vai ter força para pular, você vai querer ver, você vai estar curioso e vai assistir. E aí? Viver no limite, meu querido, não pode, tá bom? Faça decisões antecipadamente, fique longe do precipício. Outra forma, evite ficar isolado, evite isolamento. Eu hoje de manhã, eu querendo achar esse versículo, não lembrava onde estava, Eu falei, eu tenho que achar esse versículo. Hoje de manhã, acordei mais cedo, procurei até achar. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Até aí tudo bem, mas esse texto em outra versão. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Meus queridos, uma outra forma é evitar o isolamento. Evitar o isolamento, evitar ficar sozinho com aquilo que pode ser uma tentação para você. Pode ser o computador, pode ser o celular, pode ser, ficar na internet de alguma forma, assistindo filmes. Se você sabe que aquilo é uma tentação para você, por que você vai facilitar? Tem gente que gosta muito de se isolar, fica no seu mundinho lá. E o texto diz, busca satisfazer seu próprio desejo. Ele está pensando só em si, só naquilo que lhe agrada, só naquilo que lhe dá prazer, que te satisfaz. Não quer saber dos outros, não quer a opinião dos outros. E ele se isola. Porque daí ele pode pecar e ninguém vai saber, ninguém está vendo. Cuidado com isso, olha o que o texto da palavra de Deus diz.
Ele vai contra a verdadeira sabedoria. Cuidado com o isolamento. Cuidado com o isolamento, ficar no lugar errado, na hora errada, sozinho com a pessoa errada. Cuidado. Não facilite. Tá bom? Jó 24, 13 e 15. Os perversos são inimigos da luz. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas. Guardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Olha só, aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Esse diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Sabe, a pessoa que quer viver no pecado, ela procura estar isolado, procura estar escondido, procura não ser visto. Por quê? O cristão não precisa ter medo de andar na luz. A vida dele é transparente. O que ele está fazendo não está fazendo nada de errado, não tem nada para esconder. Ele anda no certo. Mas a pessoa que quer andar no pecado, como diz ali, fica na escuridão, né? Andando nas sombras, se isolando, se escondendo. Não é como esse jovem aqui. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, verso 9. E o Salmo 139, por que ele está ali? Sabe por que o Salmo 139 está ali, meu querido? É para nos lembrar, quer ver? Abre lá. Mas não tira o dedo de Provérbios 7. Salmo 139. O Salmo 139, ele está ali para nos lembrar algo muito importante. Lembrar o que, pastor? Fala logo, demora, o senhor fica enrolando. Para nos lembrar, meu querido, que não dá para se esconder de Deus, não dá para se esconder do Senhor. Deus nos vê o tempo todo, em todo lugar. Olha o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Olha o verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Meu querido, dá para se esconder de Deus? Dá para você se isolar dos homens, mas de Deus não dá. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nas confins dos mares, ainda lá a tua mão me haverá de guiar, e a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são a mesma coisa. Para Deus tanto faz noite ou dia. Você pode estar no lugar mais visível, mais escondido, Deus te vê da mesma forma. Nada se esconde dele. Isso é uma advertência para nós. A gente se esquece disso. Vou ficar isoladinho aqui, no meu pecadinho, ninguém está vendo, né? Tem câmera? Não, tem câmera. Estou só eu aqui. Ninguém está vendo. Deus está vendo o seu pensamento. Está vendo a intenção do seu coração. Não dá para se esconder do Senhor. Então, Deus está presente o tempo todo. Tivemos uma conferência de música e o autor do hino 17 aqui, ele deu uma palestra, um Mac Lynch, aqui, ó, não sei se assim se pronuncia o nome dele. Ele é autor do hino Junto ao Meu Deus. Ele falou sobre isso. Ele falou, escreveu esse hino pensando sobre isso. Quando eu me isolava para o meu pecado, sabe, para mim pecar escondido, aí eu lembrei disso, que Deus está comigo, não tem como fugir dele. E aí ele escreveu esse hino pensando assim, como que eu posso trair o Senhor se Deus está junto de mim? Deus está sempre perto de mim. Ele nunca me desampara, nunca me perde de vista. E ele percebeu, olha, melhor do que me isolar e satisfazer meus próprios prazeres, ele falou, está junto ao meu Deus.
Nada se compara a estar junto ao meu Deus. 1 João 1, 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, escondidos, isolados, fugindo, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Porque nós temos que andar na luz, não nas trevas. Tem que ser claro no que você diz, nas suas ações. Você falou, não, eu falei exatamente assim. Não tem que esconder. Eu estou falando o que é verdade, estou falando com responsabilidade. Eu disse isso, eu fiz exatamente assim. Não tem por que esconder, não tem por que fugir, não tem por que ficar nas trevas. O crente, ele anda na luz, tá bom? E no final das contas é a gente que escolhe se a gente vai andar nas trevas ou na luz. Olha João capítulo 3. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, mais a escuridão, mais ficar escondido com o seu pecado, e nas trevas do pecado, nas trevas da mentira, do mal, do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que essas suas obras sejam manifestas, porque feita em Deus. O crente anda na luz porque ele não tem nada para esconder. Ele está andando direito, está correto. O fiscal do imposto de renda está aqui, está tudo certinho, tudo correto, pode olhar, está tudo certinho, documento, tudo certinho. Mas está aqui, tudo certinho. Não tem o que falar, não tem o que questionar. Eu lembro do pastor, ele se apresentava como um pastor Raimundo, o nome dele é Raymond, né? Ele é americano. Ele gostava de falar que aqui no Brasil só gostava de ser chamado de Raimundo. E ele foi da Marinha lá dos Estados Unidos, e ele cuidava de uma parte ali, sabe, muito séria dos equipamentos bélicos ali da Marinha ali. E aí ele acabou crescendo lá dentro. Ele era um homem muito profissional, muito correto, tudo que fazia tudo certinho. E aí ele lembra que chegou uma vez, que chegou lá uns superiores lá, sei lá, comandante, almirante, chegava: olha, descobrimos que foi mandado um carregamento não sei o que errado, isso alterou tudo não sei o que, isso vai dar maior problema, isso aqui é muitos milhões de dólares, não sei o que lá. Quem que era responsável por isso? O cara pegou a ficha assim e falou assim: quem que é esse nome aqui? Raymond, não sei o que lá. Aí o chefe dele chegou e falou assim: pode ter certeza que não foi o Raymond. E eu assino embaixo, foi ele. Se é o Raymond que estava responsável por isso, não foi ele, porque ele é correto, tudo certinho que faz. Aí foi procurar, decidiu o Raymond estava de folga. Não era. A pessoa que se substituiu ele, que fez um erro lá e mandou a mercadoria, o produto para o navio errado, não sei o que lá. Eu não lembro exatamente dos detalhezinhos. Mas o que ele quis enfatizar é isso. Quando você anda na luz, tudo certinho, não precisa esconder nada, e as pessoas veem isso. A pessoa vê, não, se é fulano, não, pode dizer que está certo. Se é fulano que conferiu, estou tranquilo. Porque eu sei que ele não engana, não mente, não altera relatório. Naquele filme Corajosos, que é um filme muito legal para assistir em família, né? Tem a ilustração do lado de um rapaz lá, de uma família latina, né? Eles estão lá e ele está no emprego lá, e aí o chefe dele chama ele lá para fazer uma proposta. Falou: olha, precisamos de alguém aqui de confiança, tá? Vamos fazer um teste com você, tal, né? Vai chegar 4 containers aqui, sei lá, mas você vai escrever no relatório que só chegou 3, beleza? Então, se você tá no time com a gente aqui, né? Você está no nosso esquema. Puxa, acabei de conseguir um emprego e faz uma proposta. Ele chega na hora lá e fala: olha, pode me mandar embora. Pode mandar embora, estou disposto a mandar embora, mas eu não vou mentir, não vou alterar.
E aí o chefe lá e o cara que está do lado dele falou: puxa, a gente já tinha até perdido a esperança de achar alguém honesto, alguém que fosse fazer a coisa certa. Sabe, é um ótimo exemplo, uma ótima ilustração nós vemos ali. Fazer a coisa certa, tá bom? Fazer a coisa certa, andar na luz, não na escuridão, não nas mentiras, nas coisas escondidas, né? Nas coisas que você se isola ali e faz sozinho, ninguém está vendo. Deus está vendo tudo, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma revisão. Para a gente não cair no pecado, devemos valorizar a palavra de Deus, devemos fazer decisões antecipadamente, ou seja, se preparar, devemos ficar longe dos limites, longe do precipício, longe das beiradas do pecado, devemos evitar ficar isolados, e quinto, devemos evitar o apelo do pecado. Às vezes você vê nos desenhos, né, os desenhos de pica-pau, né, você vê assim, eles estão no barco assim, aí eles estão chegando numa ilha, e aí na ilha tá aquelas sereias bonitas, né, chamando eles: venham, e aí eles veem que se eles vão para lá, na verdade é uma cilada, é uma enganação. Aquelas sereias na verdade são é uma armadilha para fisgar os marinheiros e matá-los. O pecado faz a mesma coisa. O pecado ele é sempre convidativo, sempre sedutor, sempre apelando: venha, né? Faz um joguinho aí, não dá nada não, né? Faz um negocinho aqui, ó, muda só uma vírgulazinha, depois você dá uma de besta. Errei, né? Não dá nada. Faz um negocinho, uma mentirinha, todo mundo mente, né? Só você com seu fanático estranho, quadrado, muda aí, fala que, né? O pecado ele é convidativo, né? Dá uma desculpinha, fala que não sei o que, blá blá blá, sempre essa conversinha, sabe? Dá uma olhadinha, né? Joga um charminho, vem com uma roupinha mais provocantezinha, mostra os seus músculos, vai lá só uma vez, só pessoal, né? Coisinhas assim que você vai, se você bobear, você cai na lábia do pecado, cai na conversa do pecado. O pecado ele é convidativo. Olha o verso 10 de Provérbios 7. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. A forma de se vestir dela já era convidativa, já era para atrair a atenção e o desejo daquele jovem. E aí olha as suas palavras. Olha o verso 18. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Ela vem com as suas, né, com o seu convite, com os seus apelos. Meus queridos, o pecado faz a mesma coisa. Não é só na área sexual, em todas as áreas. Vai lá, fala uma mentirinha, dá uma de tonto, né? Dá uma de besta que não viu, que não sabia, que não sei, sabe, faz alguma, porque não vai dar nada, exatamente não vai dar nada, provavelmente não vai dar nada mesmo, ninguém vai saber a verdade, só você e Deus. Vai lá, o pecado faz isso, meus queridos, ele apela. Meus queridos, você precisa entender que o pecado, como eu disse, ele é como um caçador, né? E ele quer te atrair, ele quer te enganar, né? Um caçador ele usa aqueles negócios de, como que chama? Camuflagem, né? Ele se esconde no mato, põe um negócio assim, né? Ele tem que estar camuflado, escondido. Às vezes coloca uma armadilhazinha ali, uma isca, né? Para o bichinho chegar lá e comer, ser pego. Sabe, a ideia do pecado é essa: é oferecer uma vantagem, mas que por trás uma armadilha. Quando você vai pescar, que eu não entendo nada de pescar, qual que é o segredo? Você tem um anzol com uma comidinha ali, com o peixinho. Ai, comida de graça, lá vou eu, né? Mas aquela comidinha vai custar a vida do peixinho, né? Na minha página lá do canal lá que eu passo os vídeos da igreja lá, tá eu segurando um peixinho desse tamanho, assim, exibindo meu primeiro peixinho desse tamanho. Se eu tivesse 1% de inteligência, eu sabia, não, quando você pega um peixe pequenininho, você põe de volta.
Mas, tadinho aquele peixinho. Então, meus queridos, o pecado ele faz isso. Ele é um caçador. Ele está armando ciladas para a gente. Então não ceda aos apelos do pecado. É sempre vantajoso à primeira vista. Sempre. Sempre vantajoso. Sempre você enxerga 1001 benefício, só que você não vai poder congregar. Ah, mas também, né? Mas olha quanto benefício, vai ser bom. Mas não vai dar para você ir na igreja. Será que é tão vantajoso assim? Será que vale mesmo a pena? Você vê aquela moça linda, ela é maravilhosa, educada, bonita, charmosa e tudo mais, inteligente e tal, mas detesta Deus e a Bíblia, não sei o que. Mas é só um detalhe, né? Eu vou falar de Deus para ela, ela vai se converter. Vai sim, claro que você vai converter ela, né? Não, mas aquele rapaz, olha, maravilhoso, lindo, alto, forte, musculoso, inteligente, corajoso e tal, e legal, só vantagens. O currículo dele é maravilhoso, só que ele quer saber de Deus. Na verdade ele odeia crente. Mas eu vou levar ele para Cristo. Vai. Uma vez falaram isso com a Spurgeon, né, o famoso escritor Charles Spurgeon, né? Tem algum problema? Ele falou assim, ele subiu na mesa. Veio minha irmã falar com ele, ele subiu em cima da mesa e falou assim: o que é mais fácil? Você me puxar para baixo ou eu te levantar aqui para cima? Muito mais fácil você me puxar e eu cair. Entendeu? Se você que está com Cristo, você está no nível elevado espiritualmente. E é mais fácil a pessoa te trazer para baixo do que você puxar ela para cima. Muito difícil. Então, cuidado com os apelos do pecado, tá bom? Cuidado com os apelos do pecado. Acho que eu não pus mais nenhum versículo, não, é só esse mesmo. Porque não dá para brincar com o pecado. Meus queridos, e por fim, reconheça o poder, a ferocidade, as consequências que o pecado tem para as nossas vidas. Olha a partir do verso 21. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E olha só, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Ele foi seduzido pelos apelos do pecado e ele caiu, sabe? E ele não conseguiu olhar para frente, sabe? Com relação ao pecado, você precisa ver isso. Deus me ajuda a não enxergar o agora, o prazer momentâneo, enxergar o futuro, porque vai ter consequências, sabe? Você vai ter um casinho ali no seu trabalho, com aquele rapaz, com aquela mulher, é um prazer momentâneo, gostoso, bom, mas é um prazer só naquele instante. Vai destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir a sua reputação, a sua honra e tudo mais. Só que, claro, na hora, as emoções, a paixão, né? Mas não entende que aquele é o caminho da destruição. É você brincar com a desonestidade, brincar com as palavras, que a Bíblia fala bastante isso, né? A gente não entende, mas as consequências, aquilo se torna uma calúnia, uma palavra mal falada, você espalha, aquilo vai indo com uma bola de neve, você não consegue resolver de novo. Não consegue resolver de novo. Então é um caminho para a destruição, tá bom? É um caminho para a destruição. Nós podemos aprender a olhar além do imediato. Como que o pastor Douglas falava? Não sacrifique o eterno no altar do imediato. Sabe, não sacrifique coisas eternas no altar do imediato. Nós estamos no mundo do imediatismo. Prazer imediato, soluções imediatas, dinheiro imediato, né? Ganhe dinheiro logo, fique rico, bora para outro, blá, blá, blá. Essas conversas a gente cai ainda, né? A gente insiste em cair nesses erros, nessas conversas. Ninguém fica rico, bora para outro, meu querido. De forma honesta, não. Ninguém consegue nada de valor, nada
durável de uma hora para outra. Tudo leva tempo, trabalho. Construindo. A pessoa que foi fazer esse púlpito aqui, não pegou 4 madeiras lá, cortou e tá. Ele foi com cuidado, foi fazendo, calculou o ângulo, deu acabamento. Não tá bom, acerta, faz a furação certinho. Você não vai ficar tudo torto, não sei o quê. Tudo que você imaginar que é bem feito, levou tempo. Então não olhe para o imediato, olhe para frente. Isso vai te ajudar muito a evitar muito pecado. Sabe? Muitos casamentos seriam uma bênção se a pessoa não olhar só naquele momento. Pô, essa pessoa lá é maravilhosa, não sei o quê. Mas tem que olhar mais para frente. Olha, uma vez que você vai casar com esse cara, ele não teme a Deus, o que vai impedir ele de beber, de trair, de fazer outras coisas? Ele não teme a Deus, na verdade para ele Deus não existe nem nada. O que impede? Pessoa que se envolve com pessoa que é tipo aquele caso o cara tem amante, aí ele larga da mulher para ficar com a amante. Mas a amante, peraí, se ele largou a própria esposa para ficar comigo, me garante que ele não vai fazer de novo comigo, né? Uma pessoa não pensa na hora, não. Ele ama eu, mas ele falou isso para a outra antes. Ele disse a mesma coisa, que ele amava ela, era só ela e tal. E agora ele enganou ela. Por que ele não vai fazer o mesmo comigo? Não troque o eterno no altar do imediato. Tá bom? Lembre-se disso, isso é muito importante. Para finalizar, meus queridos, aprenda lições com a vida. Tá bom? A vida te ensina. Você observa o lado, você vê livros, você vê vídeos, você vê programas de televisão, você vê que isso, você não é bobinho. Você sabe. Quantos casos você já ouviu falar de pessoas que se envolveram, brincaram com o pecado, agora está aí, é tudo destruído. Pessoas que antes eram uma bênção, ganhadoras de almas, edificantes, e agora está ali, aquela vida derrotada, aquela vida, por quê? Que facilitou para o pecado, desprezou isso aqui, não se preparou, tomou decisões. Espera aí, ali eu já caí nesse pecado, não vou pensar nessa pedra de novo, não, vou por aqui, de novo, né? Se preparou, evitou ficar sozinho, né? Ficar isolado com uma mulher ou com um homem, assim, para não dar mau testemunho, para não cair em tentação. Ele já vai se preparando, né? Para não. Que a vida nos ensina, meu querido. Quer ver como a vida nos ensina? Você vai para Provérbios 30, para a gente terminar. Nunca diga esse negócio, não, comigo isso não vai acontecer. Não, eu sou mais esperto. Comigo vai ser diferente. Não vai. Provérbios 30, versos 32 e 33, ele nos dá uma lição muito importante. Olha o que ele fala. Provérbios 30, 32 e 33. Se procederes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. O que ele está dizendo aqui? Pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Efeito, causa e efeito. Da mesma forma que ele fala, da mesma forma que se você bater o leite lá produz manteiga, e eu nem sabia que manteiga era assim que era produzida, né? É o que diz aqui, né? Talvez alguma coisa vai acontecer. Se você brincar com o pecado, se você facilitar, se você andar errado, você já viu isso acontecer. Você já sabe, as coisas acontecem. Uma coisa vai acontecer, boa ou mal. E pecado traz alguma consequência boa? Não. Não, aprenda. Sabe? Tire lições. Não é mais fácil você aprender com os erros dos outros. Olha aquele irmão. Estava indo bem, começou a brincar, facilitar, blá 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 blá, e aí caiu. Eu não me moeiro, eu vou ter que passar por aquilo para me aprender. O sábio ele aprende com o erro dos outros. Minha mãe já falava isso. O cara foi se meter lá com os traficantes, agora está preso, arruinou a vida dele. Eu vou ter que passar por isso para me aprender essa lição. Não, né? Você pode aprender só observando, só olhando. Olha, por que eu vou seguir por esse caminho? Por que eu não vou seguir os conselhos dos meus pais? Por que eu não vou dar valor para a palavra de Deus? Por que eu não vou me preparar? Tomar, sabe, agir com sabedoria. Meus queridos, Provérbios 7, não sabemos se ele descreveu uma ilustração ou se era um caso real.
Não sabemos. Se era um caso real ou não, aquele jovem se destruiu. Ele brincou com o fogo, ele facilitou para o fogo, como o verso termina, sem saber, o verso 23, sem saber que isso lhe custará a vida. Então cuidado com o pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, a cair no pecado, porque nós facilitamos, porque nós não damos o devido valor para isso, porque a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí acontece isso aí, tá bom? É isso aí por hoje. Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude a pô-la em prática para o nosso próprio bem, para a nossa segurança, para o nosso testemunho, para que possamos viver dias bons na presença do Senhor, debaixo da Tua bênção, gozando das alegrias, gozando das delícias que é de servir ao Senhor. Oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem.